Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Segurar a nostalgia do passado afeta a sua vida. Bem-vindos à vossa mensagem, queridos, pois na realidade estas mensagens constituem a receptividade e consciência dos leitores, pois existe apenas uma. Assim como você é a plenitude da consciência divina individualizada, nós também somos, e todos os que escolheram se expressar em outros planetas em formas que podem diferir das suas. Ninguém é ou jamais foi criado melhor, mais especial ou mais santo do que outro, porque existe apenas uma vida. Alguns estão simplesmente mais acordados do que outros. Muitas vezes falamos das intensas clarificações pessoais e globais que ocorrem neste momento, e é importante entender que qualquer energia incapaz de se alinhar com as frequências refinadas da ascensão irá automaticamente limpar ou mudar, e não apenas aquelas baseadas em medo e trauma. Muitos de vocês estão sentindo uma sensação de tristeza, depressão e pertencendo a lugar nenhum, ao perceber que muitas coisas que traziam felicidade e satisfação ao velho você acabaram e nada parece substituí-las. Não negue, resista ou ignore o passado, pois lembrá-lo e passar por ele é uma faceta do processo de limpeza. Você pode sentir nostalgia ou uma sensação de perda pensando nas boas e más lembranças de sua infância, juventude e vida adulta, porque as coisas pareciam mais fáceis quando você vivia de acordo com as crenças comumente aceitas. Apegar-se às emoções e a nostalgia do passado dá a elas uma energia que afetará a sua vida, suas escolhas e suas decisões. Lembre-se de que, como seres divinos, você é criador. Aqueles que passam a vida tentando recriar os destaques de seu passado, ou revivendo-os, recontando-os repetidas vezes, acreditam que essas coisas constituem seu valor e mérito pessoal. Aqueles que vivem plenamente em um estado de consciência tridimensional experimentarão essas crenças, mas aqueles que estão espiritualmente despertos devem considerar que nada está errado, que é um erro, uma irrelevância ou acidente, como decisões tomadas antes do nascimento, por pessoas espiritualmente evoluídas, são bem planejados e muitas vezes intensos, com uma longa lista de experiências que acreditam ser necessárias para o crescimento espiritual, e até mesmo para a ascensão, completando negócios inacabados com uma ou mais pessoas e limpando as velhas energias remanescentes enquanto adicionam luz e consciência ao coletivo. Aqueles que escolhem viver em um estado tridimensional de consciência continuarão a experimentar os efeitos da dualidade e da separação, mas sua evolução espiritual é um dado adquirido. O livre-arbítrio permite que uma pessoa atrase, e muitos o fazem, mas nunca pode ser interrompido, porque a unidade com Deus é a realidade subjacente de tudo o que existe. É importante entender que nada real jamais se perde, porque tudo que é visto, ouvido, provado, cheirado e tocado no mundo material é uma interpretação tridimensional de sua realidade espiritual. A dissolução da forma atual de uma crença, ideia ou coisa simplesmente permitirá que ela se manifeste em formas superiores e melhores à medida que a consciência evolui. Você vê isso hoje, à medida que mais e mais pessoas estão começando a ignorar muitos conceitos antigos sobre as pessoas e a vida, em favor de caminhos mais justos e amorosos. Permitam o processo, queridos. As mentes humanas são incapazes de compreender muito do que está acontecendo fisicamente, emocionalmente, mentalmente e até mesmo espiritualmente, porque as mentes humanas acessam o coletivo e não o interior. Ao tentar atendê-lo, o espírito pode enviar avisos de algo errado, à medida que novas frequências mais altas se integram e as clareiras se manifestam, como dor ou problemas físicos. Fale com as células do seu corpo, dizendo-lhes para não terem medo, mas sim para permitir que as energias de luz ressonantes superiores substituam as vibrações densas às quais estão acostumadas. Saibam que vocês são pura consciência, corpos de luz que sentem,
o material na energia de baixa ressonância da Terra atual. Você pode ter um carro, mas nunca se torne o carro. Você pode viajar de avião, mas nunca se torna o avião. Você não é uma bola de luz, que vê dentro ou fora de seu corpo físico. Você não é um ponto entre seus dois olhos. Nada existe separado da consciência. Então pare de tentar se conectar a algum conceito de Deus fora de você. Aceite que cada vida, pessoas de todas as cores, animais, árvores e plantas é a pura consciência divina. Assim como você fala de um corpo de água, pense em si mesmo como um corpo de Deus. Em nossa última mensagem, falamos sobre a voz mansa e delicada. Muitos estudantes sérios da verdade ficam desanimados enquanto esperam por uma voz que parece nunca vir. É imperativo que você abandone todos os velhos conceitos religiosos de como a voz mansa deve ou surgirá. A voz mansa e delicada baixa e você pode ou não estar ciente dela, embora ocasionalmente assuma a forma de uma voz alta se for necessário para a segurança ou um alerta. Saiba que, mesmo que você não esteja ciente disso, sempre que você se abre sinceramente para o divino interior, há uma conexão. A meditação nunca é um fracasso. A voz calma e tranquila é a experiência consciente da atividade da consciência divina individualizada, como seu próprio eu quando sua própria consciência está alinhada com o It, Me. A consciência divina expressa infinitamente a plenitude de si mesma em, como e através de todas as suas expressões. Independentemente das aparências, cada pessoa é totalidade, e não apenas uma parte da onipresente, onipotente e onisciente consciência divina. Quando uma pessoa atinge um estado de consciência capaz de se alinhar com a consciência divina de seu próprio ser, ela automaticamente manifesta suas qualidades através dela, pois a porta foi aberta. O espírito, como um caminho de consciência e interpretação, traduz a completude, plenitude, abundância, inteligência, harmonia, etc., de sua própria divindade no que é necessário, porque agora tem acesso à substância, de qualquer forma. Cuidado para não ter uma ideia de como essas formas devem ser, ou o que elas devem ser. Deixe a onisciência decidir. A maioria de vocês já experimentou a atividade de sua unidade, sem saber uma resposta necessária, que parece surgir do nada, a solução para um problema, uma ideia para uma invenção, uma nova forma de pensar. Para a casa ou carro perfeito, para comprar. Esse fluxo de qualidades divinas não é aleatório, mas pessoal para cada pessoa. O cirurgião não terá ideia sobre como consertar um carro, a menos que seja disso que ele precisa, e o mecânico não verá uma nova técnica cirúrgica. Porque a consciência divina é tudo o que é, ela só conhece a si mesma. Sonhos ilusórios de mentes humanas condicionadas não existem na mente divina, o que torna inútil e estúpido orar a Deus por coisas materiais. Busque a fonte e a substância das coisas em vez das próprias coisas, pois quando você tem substância, consciência, automaticamente tem suas manifestações. Buscar os conceitos do bem ignorando sua substância é a condição humana. Tudo o que é criado a partir da dualidade, separação e dois poderes deve ir e vir, ser bom ou mal, vivo ou desencarnado, doente ou são, rico ou pobre, etc. Porque essas energias não têm substância real para sustentar ou apoiar suas expressões. Olhe apenas para a consciência divina, que está mais perto do que a respiração, mais perto do que as mãos e os pés. Nós somos o grupo arcturiano. Fonte: Marilene Rafaeli. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos.